Gostaria de passar a palavra agora para a professora Priscila Delfim. Bom dia, pessoal, como estão? Bom dia! Bom, a gente fica aqui, a gente não enxerga muito vocês, tem até um slide, eu acho que o pessoal vai estar passando para vocês aí, para poder acompanhar. Primeiramente, eu queria agradecer o convite ao professor Anderson para estar aqui hoje, Gustavo, né? Obrigada aí por esse convite, né? Para estar com vocês aqui hoje. E fazer parte desse painel com o doutor Ícaro e com o Frederico, para quem sabe, né, gente? Sempre falo dele nas minhas aulas e acabo trazendo ele para as palestras também. Bom, pessoal, então, todos aqui me conhecem, todo mundo, aluno, quem não me conhece, quem nunca foi meu aluno, então, um prazer, meu nome é Priscila, sou professora de Direito Civil, tá, gente? Eu sou advogada civilista, só para corrigir Gustavo, né? Porque ele falou, penalista. Não, né? Eu sou aqui do Cível, eu vou trazer uma temática que está um pouco linkada também com o doutor Ícaro, que tem a ver com tecnologia, né? Mas para o direito civil, tá? Eu vou pedir o pessoal... já colocou. E o tema, né, quando o Gustavo trouxe, ele falou assim, Priscila, é para a gente falar alguma coisa, inovações do direito pós-pandemia, né? Então, nada mais coerente do que a gente falar, pegar um tópico do direito civil e trazer para a nossa realidade hoje, pós-pandêmica, que houve um boom hoje da utilização da internet, né? Então, eu vou pegar aqui um gancho com o doutor Ícaro, porque hoje nós estamos publicando cada vez mais materiais digitais. Hoje todo mundo aqui usa, né? Eu acho que a grande maioria usa rede social. Hoje a gente coloca fotos nas redes sociais, a gente produz vídeo, né? Professores, no período da pandemia, pessoal, nós tivemos que nos revolucionar, né? Eu não sei dar aula para muita gente, como é que vai ser isso? Então, a gente teve que começar a entrar em Zoom, nos aplicativos do Google, para transmitir para várias pessoas. E, no início, foi uma dificuldade, e hoje a gente naturaliza isso. Então, com o período da pandemia, a gente teve realmente um avanço na utilização da tecnologia. E aí, pessoal, eu sou uma amante do direito civil, né? Para quem aí já foi meu aluno, direito às sucessões. Para quem são os meus alunos do direito civil, não é o direito à sucessão. Vocês sempre ficam me perguntando, professora, mas isso do direito das sucessões? Eu falo, calma, gente, é só no nono. Aguarda, coração, né? Aguarda que nós vamos tratar sobre esse assunto. Mas hoje, eu vim falar para vocês sobre a herança digital. E aí, independente se você está no primeiro, no segundo, ou no terceiro período, ou no 10º período, é um tema que todo mundo aqui vai conseguir acompanhar, certo, pessoal? Então, hoje eu vim trazer uma perspectiva da herança digital, né? E o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Bom, se puder passar o nosso slide. Hoje, quando eu penso em herança digital, quando a gente pensa no mundo tecnológico, o nosso tema ele acaba tendo uma relevância muito grande. Por quê? Porque cada vez mais estamos utilizando a internet. O professor, né, o nosso colega aqui, trouxe, né, desse marketing jurídico, da gente gravar vídeo, para a gente poder captar cliente, para a gente ser visível. Então, nós hoje, a realidade hoje, né, do mundo, ela tem mudado. Então, olha só, de acordo com o relatório digital, em 2023, a população brasileira conectada cresceu de 70% em 2019 para 84,3% em 2023. Quer dizer que muitas pessoas estão utilizando a internet. Muitas pessoas estão produzindo conteúdos na internet. Outra coisa, o Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais em todo o mundo. 10 maiores fortunas do mundo, 6 são associadas à internet. Então, vocês têm dúvidas de que iremos trabalhar com conteúdo digital? Né? Hoje, a gente trabalhava com inventário e era muito comum
o que é ainda hoje é a gente pensar, né, na sucessão, é a transferência de um patrimônio de uma pessoa para outra em virtude da morte de alguém. E a gente sempre trabalhava com carro, casa, dinheiro na poupança. Mas aí a pergunta que fica, mas e o meu patrimônio digital? Como é que vai ser? Para quem que vai ficar? Minhas redes sociais, minhas criptomoedas, meu dinheiro digital, né, minhas milhas. Então, hoje, nós temos um patrimônio digital e a pergunta que fica é, o que vai acontecer com isso? As minhas redes sociais, quem vai cuidar? Será que, se eu morrer hoje, a minha mãe vai entrar lá no meu Facebook, vai ver as minhas conversas? Ai, professora, estou de paquera com uma pessoa com um gatinho. Estamos trocando, né, fotos íntimas. E aí? Será que as pessoas podem entrar lá e compartilhar e ver essas informações que estão ali, né? Então, pessoal, é um tema que é relevante, é necessário, né? Então, se antigamente, e a gente não trabalha muito, mas com isso, né, com planejamento sucessório de bens digitais, é uma realidade que está aí, né? Então, a gente vai começar a atender clientes que têm bens digitais para a gente poder atuar e nós deixaremos bens digitais. Né? Quantas pessoas aqui já estão, né, produzindo coisas na internet, depois da palestra, doutora Ica, que eu já quero começar a gravar vídeo, né, para poder captar, né, não? Então, percebam, essa é uma realidade atual. Se puder passar o slide para mim. Então, nesse ponto, né, a gente entendendo que a internet hoje, ela é uma realidade que não tem como a gente fugir, porque aqui todo mundo, né, mexe com WhatsApp, Instagram, Facebook. Nós, se puder trocar o slide. Então, o que acontece? Hoje, nós temos esse avanço da tecnologia, ele promove mudanças significativas na nossa relação com os bens. Então, hoje, né, eu coloquei aqui, hoje a gente vai deixar Facebook, canais no YouTube, e-mails, né, canal no Twitter, a sua página do Twitter. Então, hoje a nossa relação com os bens, né, elas têm se transformado. E aconteceu esse boom muito também por conta da pandemia. Hoje a minha mãe, né, ela tem que colocar o vídeo para minha sobrinha assistir aula no Zoom, né, porque às vezes tem algumas aulas. E aí, no período da pandemia, ela ficava, Priscila, se você não estiver aqui, como é que a Mariana vai assistir aula? Né? Então, hoje ela se conecta, ela entra, ela sabe mexer. Então, essa é uma realidade, tá? Se puder trocar para mim de novo. E aí, começando, olha só, a gente tinha uma realidade de direito às sucessões em que eu vou trabalhar com inventário, a gente trabalhava com o quê? Com uma casa, com um patrimônio, um carro, uma moto, trabalhava ali com dinheiro na poupança. Hoje a gente tem uma realidade que também teremos que trabalhar, nós advogados, civilistas, que trabalhamos aí com o inventário, nós vamos ter que trabalhar aqui com uma realidade virtual, porque deixaremos bens digitais. Né? Os nossos clientes começarão a deixar bens digitais. Isso é uma realidade. Tá? Bom, se puder passar o slide. Então, o microfone está ruim, gente? Tá? Pronto. Então, o que acontece? Quem aí é do segundo período, né, que fica me perguntando todo dia sobre o direito às sucessões, vamos começar. Então, o direito às sucessões, gente, é o quê? É a transferência do patrimônio de uma pessoa para os seus herdeiros em virtude da morte de alguém. Então, em virtude da morte, eu transmito o meu patrimônio, certo? Então, a herança, ela é composta por esse conjunto de bens, que vão envolver bens corpóreos, que é ali o meu carro, a minha casa, a minha moto, o meu sítio, o meu apartamento ali da orla. Eu estou profetizando, viu, gente? Não tenho, não. Mas, então, são esses bens corpóreos e também os bens incorpóreos. E a gente sabe que a sucessão ela se dará pelas regras da lei, né? Se eu morro sem deixar um testamento, ou em virtude de disposições de última vontade, que é através do meu testamento, ou um codicilo. Bom, então, dito isso,
Nós temos que entender, então, que o direito das sucessões é essa transmissão de patrimônio em virtude da morte de alguém. E hoje o patrimônio, os bens, nós temos que entender que tem bens corpóreos e bens incorpóreos. Pode passar para mim o slide, tá? E aí a pergunta, o que será compartilhado após a morte? Bom, quando a gente pensa na casa, no carro, no sítio, a gente, tranquilo, vai passar, vai fazer o processo de inventário, mas a dúvida que fica é, o que será compartilhado em termos de situações jurídicas digitais, com o falecimento de uma pessoa? O que, professora, será feito com as minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, meu WhatsApp, meu e-mail? O que será feito com isso? Pode passar para mim um outro slide. Bom, então a gente chega na herança digital. A herança digital, então, é a transferência do patrimônio digital, esses bens digitais, para os meus herdeiros. Será transmitido? Como é que isso funciona aqui no Brasil, né, pessoal? O que são bens digitais? E aí eu vou pedir também, de novo, para passar o slide. Queria estar com um passador aqui, tá, gente? Mas ficou longe, então tem que ficar pedindo para passar. Bom, bens digitais são esses bens incorpóreos que estão inseridos na internet, podendo esses bens possuir um caráter econômico, pessoal e híbrido. Pessoal, pensem comigo. Caráter, algo que eu tenho na internet e que tem um caráter econômico. Criptomoedas, milhas, isso daí, beleza, professora, tem um caráter econômico. Se eu morrer hoje, os meus herdeiros, eles ficarão com esse patrimônio. Certo, pessoal? Beleza. E as minhas redes sociais, então, aqueles bens digitais que têm um caráter pessoal, o que será feito com isso? Será que os meus herdeiros poderão ficar com a minha conta do Facebook, do Instagram, os meus e-mails? Deus me livre? Ai, professora, né? Professora, estou trocando fotos íntimas com o meu paquera, e agora? Né? Deus que me livre, pois é. Então, nós temos também patrimônio digital, pessoal, que tem um caráter híbrido. Ou seja, por exemplo, a conta da Virgínia, né? Ela coloca ali as suas relações pessoais, o seu dia, ela dá o bom dia, ela dança a dancinha do Zé Felipe, né? Ela coloca foto das filhas. Então, tem esse aspecto pessoal, né? Mas também tem um aspecto econômico, porque aquele Instagram dela ali vale muito, vale milhões, certo? Então, e aí fica a pergunta, como é que vai ser feita essa transferência desses bens digitais? Então, pode passar o slide para mim. Então, pessoal, essa classificação da característica dos bens digitais, se é aspecto econômico, pessoal e híbrido, ele é importante para a gente entender qual é o objeto da herança digital. O que eu vou deixar? O que vai ser transmitido? Né? Porque se tem um aspecto econômico, beleza, ok, vou transmitir, vou fazer o processo de inventário, vai ser transmitido para os meus herdeiros. Mas e as minhas contas digitais que têm um caráter? Isso está faltando para acabar? Meu Deus, gente, é muito pouco tempo. Então, o que vai ser transmitido para esses herdeiros? Tá? Bom, situações patrimoniais serão transmitidas. E as situações existenciais serão transmitidas? Como é que fica o meu Instagram, meu Facebook, né? Se ela tem um caráter estritamente existencial. Pessoal, tem uma situação que aconteceu e que abriu a discussão no mundo, que foi o caso da menina de Berlim, uma menina de 15 anos, que ela morreu no metrô em Berlim. E aí, o que aconteceu? O motorista, vamos dizer assim, do metrô, ele entrou com uma ação pedindo danos morais para a família por conta do abalo que ele sofreu, porque houve uma discussão de qual teria sido a causa da morte. E algumas pessoas estavam dizendo que a causa da morte teria sido suicídio. Os familiares, então, os pais, né, que estavam diante dessa ação,
eles se sentiram, né, eles não estavam aceitando essa morte e resolveram, então, fazer o pedido administrativo para o Facebook para ter acesso às conversas dela. E aí, o Facebook negou, tá, gente? Negou o acesso e falando que ali tinha o direito à privacidade. Então, que não poderia ser compartilhado. E aí, o que aconteceu? Eles entraram no tribunal da Alemanha pedindo esse acesso. O tribunal, no primeiro grau, concedeu o acesso, porque eles queriam verificar ali as mensagens que ela trocava para ver se realmente tinha indício ali de suicídio, para ver se eles conseguiam entender qual foi a causa da morte dessa menina. Bom, e ao final, pessoal, só para resumir, por conta do tempo, a Alemanha hoje entende que patrimônio digital, mesmo que tenha caráter pessoal, será transmitido para os seus herdeiros. Então, a família, ao final das contas, teve acesso a esse conteúdo do Facebook, a essas mensagens, e eles entendem o quê? A regra é de transmissão desse patrimônio, a não ser que a pessoa tenha deixado de forma expressa que não quer transmitir. Se não houver essa manifestação, a transmissão é direta. Então, esse caso da menina de Berlim foi um marco para a discussão em relação à herança digital. Bom, vocês vão me perguntar, professora, aqui no Brasil, como é que funciona? Bom, gente, no Brasil a gente não tem uma regulamentação específica sobre herança digital. O que nós temos são estudos doutrinadores que vão trabalhar com esse tema. E nós já temos, né, algumas decisões para falar sobre o assunto. Então, a gente teve uma decisão de São Paulo, de uma mãe que queria ter acesso ao Facebook da filha, e ela estava... a filha faleceu e ela toda hora entrava no Facebook para ver as fotos, né, para ter essa relação aí de lembrança com o conteúdo da filha. E passado um ano, aquela conta ela foi excluída. E os pais entraram com um pedido de reabilitação da conta e, inclusive, danos morais contra as redes sociais. Por quê? Porque foi excluída a conta, né? E aí, pessoal, o tribunal aqui no Brasil, ele entendeu que realmente deveria ser excluído, porque existia uma manifestação dela expressa dentro do aplicativo de que deveria ser excluído a conta. Então, perceba que a decisão do Brasil ela vai de encontro com a decisão da Alemanha. Então, nós temos alguns julgados para trazer sobre esse tema, mas é um tema muito novo, é um tema que a gente não tem uma segurança jurídica, não sei se vocês sabem, mas dentro de cada uma dessas redes, você pode fazer ali a escolha. Você pode escolher dentro do seu, não sei se é o Facebook ou o Instagram, se você quer transformar após a morte aquele Facebook em memorial, ou colocar ali uma pessoa para ser o administrador daquela conta, né? Mas que vai ter acesso apenas ali ao conteúdo ali de fotos, mas não às mensagens, né? Então, no Brasil hoje não existe uma lei para regulamentar a transmissão da herança digital, tá? Hoje a gente tem ali, são os doutrinadores que vão falar sobre isso, e essa discussão, né, eu tive que fazer um recorte para a gente entender aí qual que é a discussão sobre o objeto da herança digital, tá? E nós temos alguns projetos de lei para poder serem aprovados, né, para poder falar sobre isso, mas cada um vai falar uma coisa. Tem doutrinador que entende que deve ser transmitido tudo, tem doutrinador que vai falar assim, olha, é o seguinte, bens patrimoniais devem ser transmitidos, bens existenciais, não, porque não tem um caráter econômico. Professora, mas e os bens de caráter híbrido? Que tem um aspecto econômico e tem um aspecto existencial. Como é que fica a intimidade das pessoas? Porque vocês já estudaram lá na Constituição que a gente tem que garantir a privacidade das pessoas. E a privacidade de terceiros que dialogam comigo ali no Message, por exemplo? Como é que vai ficar a privacidade dessas terceiras pessoas? Né? Você está lá trocando fotos íntimas com o seu paquera, a sua paquera. E aí, como é que fica a privacidade dela? Será transmitido? Então, cada projeto de lei, gente, vai ter uma ideia, né? Então, hoje a gente tem uma
insegurança porque não existe algo positivado, algo certo, são discussões, existem julgados, e aí eu trouxe aqui vários julgados aqui para vocês, mas em virtude do tempo não consigo passar para vocês. Então, fica aí essa discussão do que será transmitido. Hoje, bens patrimoniais seriam transmitidos. Bens existenciais não seriam transmitidos. Alguns entendem que sim. E os bens de caráter híbrido, né? Então, a conta da Virgínia, que ela bota lá foto, que tem um aspecto pessoal, mas ela ganha dinheiro com aquele Instagram também, tem um aspecto econômico. Tem doutrinadores que vai dizer o seguinte: olha, primeiro, não vai transmitir. Segundo, transmite, mas apenas o caráter patrimonial desta conta, sendo reservado aquelas conversas, aquilo que tem conteúdo existencial, não vai ser transmitido, para proteger, então, a privacidade, para proteger a privacidade de terceiras pessoas. Então, dito isso, pessoal, meu tempo já acabou e eu já vou finalizar a minha fala. É um tema que é desafiador, é um tema novo, é um tema que envolve aí as tecnologias. Hoje, nós estamos inseridos nesse mundo, iremos começar a atender clientes que estão deixando heranças digitais. Nós deixaremos para os nossos herdeiros herança digital. E, em virtude da insegurança que nós temos que pensar hoje num planejamento sucessório. Por isso que é tão importante, né? A gente deixar diretivas, testamentos, ou o codicilo, que era um instituto até muito morto, né? E agora está ressurgindo como uma opção de você escrever, deixar escrito o que você quer que faça com o seu patrimônio digital. Então, hoje, se você falecer e não deixar nenhuma diretriz sobre o que você quer que faça com esse patrimônio, o tribunal vai verificar. Ela manifestou dentro do aplicativo o que ela queria que fizesse com aquela conta? Transformar em memorial? Ou excluir a conta? Se não tem manifestação nenhuma, né, como é que vai ficar? Vai ter que ser analisado caso a caso? E outra coisa, né, pessoal? Como é que a gente vai quantificar aquele bem digital para fins tributários? Como é que será operacionalizado essa transferência de bens? Então, é um tema que tem muitas perguntas e poucas respostas, porque a gente tem poucos doutrinadores ainda para poder falar sobre isso, tá? Mas é um tema assim que já tem livros, que tem artigos científicos. Quem quiser depois me procurar para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, tá? Agradeço demais essa oportunidade de estar aqui para poder falar com vocês sobre esse assunto. E para a gente refletir, então, né, que hoje a herança digital é uma realidade e iremos começar a trabalhar com isso em breve, tá? Muito obrigada.